Os boatos na internet podem ter consequências sérias para a vítima, mas também para quem fizer as publicações. Veja na reportagem. Raquel conta que a amiga foi alvo de bullying depois que uma suposta foto dela foi disseminada pelas redes sociais. Fizeram uma montagem com ela nua, mas só que o corpo dela não tinha nada a ver com o corpo que estava na foto. Era mentira. Era mentira. Já a relação entre Raimunda e a melhor amiga ficou abalada depois de outro boato que surgiu e se espalhou pela internet. Acabou que a gente fica até um clima chato, né, entre nós duas. Perdeu uma amiga? Não perdi exatamente, mas a confiança já não é a mesma. Nas ruas é fácil encontrar casos como esses. Aqui em Brasília, em setembro deste ano, centenas de mulheres tiveram os números de celulares divulgados pelo WhatsApp como se esses números fossem de prostitutas. Em São Paulo, em maio também deste ano, uma mulher foi espancada até a morte depois de uma notícia nas redes sociais de que ela sequestrava crianças para rituais de magia negra. Segundo a polícia, tudo isso não passou de boato e os responsáveis por ele podem ser punidos. As pessoas não se deram conta que um enter hoje pode levar ela para uma cadeia, ou então de pagar um valor exorbitante no caso de uma condenação e uma reparação de danos morais. No mês passado, outra informação equivocada ganhou a internet e as redes sociais. A notícia de que o doleiro Alberto Youssef, investigado na Operação Lava Jato, teria morrido. A política está recheada de casos. Para escapar dos boatos, o deputado federal Jean Willis passou a esclarecer no site pessoal e no Facebook o que é verdade e o que é mentira sobre ele. A mais grave para mim, a que mais me ofendeu e a que mais teve repercussão negativa é uma que me associa à pedofilia, quer dizer, que inventa que eu dei uma entrevista à CBN defendendo a pedofilia. Essa entrevista nunca existiu, eu jamais faria algo desse tipo. A senadora Ana Rita foi alvo do boato de que seria a autora de um projeto de lei que pagaria a bolsa de R$2.000 por mês a prostitutas. A falsa notícia surgiu num blog há 1 ano e meio. Se espalhou pela internet e ainda hoje dá trabalho à senadora. Mantenho a carta de esclarecimento, a nota de esclarecimento na página do meu site, justamente para aquelas pessoas que ainda não tiveram acesso à informação correta, ao abrir o site possa conhecer a nota que nós fizemos desmentindo esse boato. Ontem, a Secretaria de Igualdade Racial anunciou que vai se juntar à Polícia Federal e à Ordem dos Advogados do Brasil para fazer um mapa das declarações discriminatórias espalhadas pela internet. A advogada lembra que antes de publicar alguma coisa sobre alguém, é preciso pensar nas consequências. A gente tem que aprender, se educar hoje a conviver com a internet e com o teclado, porque isso pode ser muito perigoso na mão de uma pessoa que não tem bons hábitos. E sobre essa onda aí de falsas notícias, eu converso agora com Paulo Renat, que é do IBIDEM, Instituto Beta para a Internet e Democracia. Obrigada pela presença, boa noite. Agradeço, boa noite. Essa reportagem que a gente acabou de ver aí só demonstra que o brasileiro ainda confunde liberdade de expressão com fazer o que quiser na internet. É isso mesmo? Necessariamente a liberdade de expressão não abarca, não protege cometimento de crimes na internet. Longe disso, um direito, uma garantia constitucional que, claro, deve ser utilizada sempre para informar e para permitir o acesso à informação. Ou seja, a internet é um ambiente, sim, livre, democrático, mas que tem que respeitar os direitos das pessoas. Nunca teve base no Brasil a ideia de que na internet valeria tudo, né? A gente tem leis já aprovadas, em vigência, que garantem que crimes dentro ou fora da internet serão punidos. A gente tem uma lei de 89, especificamente para o combate ao racismo, que foi alterada recentemente e que desde 97 prevê especificamente que o cometimento de crimes via meios de comunicação merece inclusive uma punição maior. Agora, lembrando que esses crimes cometidos já tem previsão no Código Penal, perdão, como difamação, calúnia, injúria, mas agora a gente, com o Marco Civil da Internet, tem uma legislação mais específica para punir esse tipo de crime. Queria que você explicasse para a gente até a importância de se criar uma legislação específica para isso. O que o Marco Civil da Internet conseguiu trazer de novo e muito importante foi uma baliza para como o Estado pode fazer essa investigação. Porque quando é um policial presencialmente, quer dizer, a gente tem alguns limites que a gente está habituado a conviver há séculos. Mas a internet, como um ambiente novo, o Estado precisa ter um caminho seguro
tanto para produzir provas que não sejam depois consideradas ilegais, mas também para ter por onde atuar, por onde começar. Por isso a gente vê com muitos bons olhos esse tipo de grupo nacional. Quem sabe isso pode ser uma iniciativa muito interessante. Demonstra que a gente vem avançando nesse quesito. Necessariamente a gente vem melhorando, né? Aí falta agora a gente ter mais números, né? Para saber o que tem sido produzido nesses grupos. A gente não tem ainda como dimensionar se existe a punição, mas se aumentou de fato a execução das penas, né? O que a gente percebe são declarações de que há mais denúncias, né? Provavelmente não há mais crimes, há o mesmo número de crimes que havia antes, mas com o aumento de pessoas usando, a gente vai ter mais pessoas denunciando esses crimes, o que é um primeiro passo rumo a uma melhora. Então vamos lembrar, quem compartilha também pode ser punido, é isso? Quem compartilha no momento em que também comunica, que passa para frente essa informação, se ela for criminosa, de alguma forma está contribuindo. No juízo de realidade, dificilmente quem dá um curtir, quem apenas compartilha, vai ser tão punido quanto a pessoa que inventou a notícia falsa e que a divulgou. Mas as pessoas não devem se sentir livres para divulgar sem buscar uma fonte, sem saber que o que estão passando é verdade ou não. Então, nesse caso, o que a gente pode dar de dicas para as pessoas? Eu diria desenvolver o senso crítico, porque acreditar em qualquer coisa é muito fácil, né? De que forma a pessoa poderia realmente desenvolver esse senso crítico? É velho ditado de que a gente não deve acreditar em tudo que lê, né? Isso vale também para a internet, e a internet tem a facilidade de permitir a pesquisa. Então, busque, veja a fonte, verifique se a notícia é atual e se ela é verdadeira. Existem alguns sites que oferecem a possibilidade de você conferir se a notícia é um boato, se ela é falsa. Há muitas possibilidades de, antes de divulgar uma informação, buscar saber se ela é verdade. E mesmo também, acho que vale a gente falar, por exemplo, de serviços de celular de comunicação, como o WhatsApp e diversos outros, em que as pessoas divulgam, às vezes, imagens de pessoas que foram produzidas num ambiente de intimidade e divulgam essas imagens publicamente. Seria interessante pensar duas vezes antes de repassar esse tipo de mídia por aí. Então, o segredo é vá na fonte primária. Lembrando, só para a gente lembrar algum tipo de crime, por exemplo, violência contra nordestinos na época da eleição, criticando as eleições, isso é um tipo, não é só para a gente rapidinho? Diversos crimes contra os direitos humanos foram praticados, né? Preconceitos de região, preconceitos de raça, preconceitos de gênero. Especificamente em relação ao Nordeste, a gente teve uma grande divulgação de pessoas que acusavam os nordestinos de serem maus cidadãos ou maus eleitores. E, eventualmente, até um cidadão que tenha votado num ou no outro candidato se viu coletivamente ofendido, né? Isso não deve ser de forma nenhuma incentivado na internet a gente procura e nem fora dela. Polícia Federal, por exemplo, Existe uma central de denúncias mantidas pela SaferNet, que é fácil localizar na internet, central de denúncias de crimes cibernéticos. E agora, com esse grupo, a gente pode ter uma esperança de que haja uma maior persecução e uma persecução de acordo com a lei. Mais consciência, porque é muito feio esse tipo de crime, né? Então, muito obrigada. Eu conversei com o Paulo Renan, que é do IBIDEM, Instituto Beta para a Internet e Democracia. Paulo, obrigado. Boa noite. Eu agradeço. Boa noite, Catiúcia.